brasileiro ele tem que estar duas vezes na frente, mano. Só que ele não tá, ele tá duas vezes atrás. Esse que é o problema. E um detalhe que pouca gente sabe é que, na verdade, eu não queria vir pro Japão, não. Que você pensa comigo, isso acho que deve ter acontece com muita gente também. Eu tinha 17 anos, então eu já tinha construído uma vida inteira lá no Brasil. Meus amigos, tudo. Eu ainda não tinha vivido a vida adulta lá no Japão ou no Brasil. Eu não sabia, não tinha base nenhuma, mano. Então, pra mim, eu tava lá na vida boa, tal, curtindo com meus amigos, na minha cidade, onde que eu sempre fui acomodado e tal. Aí eu tenho que vir pro Japão. E eu tinha uma vida boa lá, assim, sabe? Tipo, não tinha responsabilidades, né, mano? Meu negócio era só estudar e tal. E a responsabilidade estava tudo nas costas do meu pai. Aí, na verdade, eu não queria vir, mas aí acabei que eu vim. E quando eu cheguei aqui, essa parte da adaptação aqui foi complicado, mano. Foi complicado porque é que nem que meio que nessa parte cultural. A gente tem uma cultura lá no Brasil, a gente cresce de uma forma. E quando a gente vem aqui para o Japão, é totalmente diferente. Então, eu até queria deixar mais para frente para falar isso, mas como a gente já entrou aqui no assunto, então eu vou me embalar. É, muita gente vem para cá, para o Japão, com a cabeça brasileira. Acho que em Portugal, não sei se deve ser a mesma coisa, cara, mas muita gente vem pro Japão com a cabeça do brasileira, achando que o Japão é um Brasil, entendeu? Só que não é, mano. E aí o que que acontece? A pessoa fica 1, 2 anos aqui, acaba quebrando cabeça, batendo cabeça, tendo os mesmos comportamentos que tinha no Brasil. Um comportamento simples, por exemplo, vou dar como exemplo aqui, o cara beber uma cerveja e dirigir. Lá no Brasil são coisas que às vezes acabam passando batido, dependendo da região. Aqui não, irmão. Aqui se eles pegarem você assim, você pede a sua carteira, a lei aqui é muito rigorosa, funciona. Então, essa parte que a galera às vezes acaba pecando um pouco que vem pra cá, sabe? Então, um dos meus objetivos é esse, mostrar pra galera essa parte cultural japonesa que você vai ter que passar aqui, que não são só coisas assim, não tem só coisas boas, entende? Tem muita coisa aqui, tem muito detalhezinho aqui que se você não souber se encaixar, você acaba se sentindo culpado, mano. E aí você acaba entrando num ciclo depressivo, acaba entrando num ciclo de crise de identidade, que no começo aconteceu comigo, mano. Eu tive uma crise de identidade profunda aqui no Japão. Tipo, eu não cheguei assim, acho que se eu fiquei depressivo ou não, cara, eu não tenho como dar esse laudo pra você, entendeu? Eu só lembro que eu tava muito mal mesmo, porque eu era adaptado num lugar, eu vivia de uma forma num lugar, cheguei aqui, eu não conseguia me entrosar com os japa, mano. De jeito nenhum, eu não conseguia. O meu jeito não batia com o deles. E aí eu comecei a ficar meio que rebelde, né, e tal, e perguntando por quê, e às vezes até colocando a culpa nos japoneses e tal. Mas é isso que muito brasileiro não entende, que é uma cultura totalmente diferente, mano. O pensamento dos caras são totalmente diferente que o nosso lá do Brasil. Aí em Portugal é mais ou menos a mesma pegada? Aqui em Portugal também tem isso. Eu costumo dizer que é tipo assim, é o imigrante, porque não é só brasileiro, que tenta trazer o seu país para um novo país. Ou seja, vou dar um exemplo. O jeito que a gente se diverte no Brasil, e eu posso falar mais pelo Rio de Janeiro, porque também isso também é outra coisa. Quando a gente vai como brasileiro, a gente é visto como brasileiro, mas dentro do Brasil também a gente é tudo separado. Tipo, é diferente o jeito, talvez, de se divertir de um carioca, de tu que estava no Paraná e etc. Apesar de ser semelhante. Mas, por exemplo, é você vir para outro país e querer ter o mesmo estilo de vida. E eu acho que essa transição é onde uns vão pirar de tipo assim, no sentido de achar que aquilo ali não é para eles e começar, o que você falou, botar a culpa nas pessoas que vivem no país, na cultura do país,
Porque você tá querendo, tipo, é que nem aquele jogo de encaixe, você tá querendo botar o quadrado no círculo, tá ligado? Tu não vai conseguir fazer isso. Então, quanto antes você entender que você tá em outra cultura, você tá em outro país e tem outra realidade, que você também vai começar a encontrar as maneiras de se divertir, de ter tua válvula de escape, de criar tuas relações, de conhecer pessoas, de criar amizades, todos esses processos, eles vão levar tempo. Então, eu acho que tem muito isso. E aí é isso. Nesse momento em Portugal tem se levantado muito isso da comunidade brasileira. Vou falar sobre a comunidade brasileira. Que tem alguns brasileiros que estão publicamente levantando discursos contra alguns brasileiros que ficam com essa de pô, ir pra praia, querendo levar som alto pra praia, que não, de certa forma, tendendo a respeitar o espaço público, principalmente com som, com barulheira. Então, assim, essas coisas têm sido feitas. E aí tem também a questão do contrário, que assim, qualquer coisa violenta que aconteça também, aí tudo também é brasileiro, né? Ah, deixou o brasileiro entrar. Então tem sempre os exageros assim, mas eu acho que do que você falou eu me identifiquei muito. No começo, eu também senti que tu pensa se tá fazendo a coisa certa, tu tá longe de tudo, pô, tu já tinha tua história, e é realmente recomeçar do zero. As pessoas acham que é tipo assim, ah, eu vou emigrar e aí eu vou começar mas você não começa, você começa do zero de novo, assim, tipo, eu acho que as pessoas também que não têm essa percepção, não é como você estava aqui e aí você daqui continuou sua vida, não, você estava aqui, você vai para baixo e para depois subir de novo. Então, assim, e não é só e não é questão financeira o que eu tô falando sobre questão emocional, tá ligado? De vida, é sua vida. Você sai na sua casa, sei lá, no Brasil, você dá bom dia pro padeiro, você conhece o cara da esquina, etc. Aqui não. E então é isso. No Brasil, tu tem aquela parada de conhecer a vizinhança, de você conhecer as leis, mano. É o que você falou, do tipo assim, às vezes você faz uma parada e não sabe nem que é ilegal, tá ligado? Tipo assim, pô, sei lá, acho que no Japão não pode beber na rua, uma parada boba assim. Tipo, pô, caralho, eu saí aqui de casa com a ladinha na mão e tomei a multa, que porra é essa? Então, assim, tem todo esse tipo de coisa que vai te minando, porque também você vai criando uma parada de tipo de injustiça, achando que é o país que tá contra você. Eu conheci brasileiros que eram assim, chegava no balcão para pedir uma parada, aí falava assim, o cara às vezes é, atendia não tão bem, mas ele não tá atendendo bem ninguém. O cara tá de mau humor naquele dia ali na padaria ou no café. Aí a pessoa já vinha achando que tava fazendo isso porque ele era brasileiro e porque, mano, aí começa. Então assim, é muito a parada do imigrante é muito isso. E aqui eu tive uma oportunidade falando também sobre a questão que você comentou, de ir para um lugar e já ter brasileiros e acabou. Porque isso é muito natural, porque quando a gente chega, a gente não conhece ninguém. Mano, e o ser humano é um ser sociável, a gente quer trocar ideia, a gente quer tomar uma cerveja, quem gosta de tomar uma cerveja, você que vai falar de futebol, pô, o japonês não assiste o brasileirão, tá ligado? Às vezes tu quer falar de um jogo, do pato, quer falar do Neymar, sei lá, tu quer falar alguma coisa, qualquer coisa desse tipo e não tem com quem falar. Então você naturalmente vai se aproximando mais dos brasileiros. E isso não é normal. Só que eu fui para uma cidade pequena aqui em Portugal, como eu já tô. Tem cada vez mais brasileiros lá. Mas quando eu cheguei, eu era um dos poucos. Tanto que dali da galerinha que eu andava, eu era conhecido como o brasileiro, tipo, o brasileiro, porque eu era praticamente o único brasileiro, não precisava, não tinha outro. É tipo, o Brazuca, tipo, era eu, entendeu? Tinham outros, mas é porque tinham tão poucos que o pessoal já sabia que era eu. Então eu tive a oportunidade de criar uma amizade com portugueses. Então eu fui em casamento português, eu passava férias, eu viajei com os moleque. Então, tipo assim, eu criei laços. Tipo, eles me levaram para jogo de futebol, porque agora eu moro no Porto, mas antes não. Então, tipo, eu vinha aqui, eles me traziam aqui pro Porto pra gente ir assistir jogo de futebol, pra gente sair à noite. Então, assim, criei uma amizade por conta de estar num lugar que não tinham tantos brasileiros assim.
Se tivesse, talvez, já. Se eu tivesse vindo primeiro por Porto, talvez eu não teria tido essa experiência, porque naturalmente eu ia me juntar mais com os brasileiros que já estavam aqui e ia para esse lado. Mas pronto, é só para te dar também essa história que aqui em Portugal, mesmo falando português, é a mesma coisa, assim, de você Sim. cria, acaba criando mais laços Tem a com quem já é separação, do né? seu país. Exato. Tem mesmo essa Sim. separação, assim, não é uma separação É, física, mas ela é cultural. é que realmente o preconceito existe, né, mano? Realmente o Uhum, preconceito existe, porém é o que a gente estava falando agora. Se você não entende da cultura, se você não sabe de nada, como os caras pensam, como funciona o lugar, fica meio difícil você também querer discutir sobre preconceito, né, mano? Porque às vezes que nem algo que é da cultural dos caras, você entende que meio que os caras estão te isolando, mas na verdade não é isso, entendeu? Na verdade você não entende da cultura, então você não, você acaba se rebeliando por aquilo, por não aceitar aquilo, mas na verdade já faz parte da vida dos caras desde quando os caras são pequenos. Que nem nessa questão de preconceito aí. Tem preconceito, mano. Aqui no Japão tem muito preconceito contra brasileiro. Só que é o que eu falei pra você. Como que você vai discutir? Como que você vai debater, sendo que você não entende nem a cultura dos caras? Então, essa que é uma das coisas que eu bato tanto na tecla, que eu quero mostrar pra galera que tá no Brasil, que tem vontade de vir pro Japão, sabe? Que é o que eu tô colocando bastante no meu livro também, que eu tô escrevendo. Então, mano, tipo já apresentar pra galera isso, pra elas já vir consciente de uma parada que na verdade é simples. Só que ninguém pensava nisso antes. A uhum, gente vinha aqui só, a gente vem pra outro lugar só pensando na grana, irmão. Essa é a realidade. Só que é um pensamento errado, mano. É um uhum. pensamento errado porque não envolve só dinheiro, né, mano? A gente, que nem você falou, aí nós somos seres humanos, somos seres sociáveis, nós somos seres emocionais, ao mesmo tempo racionais, mas se a gente pensar só no dinheiro e deixar essas outras paradas de lado, acontece o que vem acontecendo todos esses anos, né? Que é as pessoas entrar nesses conflitos, entrar nessas coisas, porque falta aquela comunicação inteligente, né, mano? Porque se você, por exemplo, o japonês mano, eles são bem racionais, entendeu? Então, como que você vai debater com um cara que você não, ele vai olhar pra você e falar, pô, você nem entende da cultura do nosso país, você quer debater comigo de que jeito? Entendeu? Então, você quer falar que eu sou preconceituoso de que jeito? Você nem entende. Mas isso não impede de, tipo assim, não tem preconceito. Tem. Mas Uma o coisa não brasileiro ele anula a tem que dar outra, duas. né? O brasileiro ele tem que estar duas vezes na frente, mano. Só que ele não tá, ele tá duas vezes atrás. Esse que é o problema. E que nem você falou, Ou, você foi aí em Portugal e você foi pra uma cidade pequena, né? Só que aí no sim, sim. Portugal já é diferente, né, mano? A comunicação é bem melhor, né?